Nesse vídeo você vai ver eu começando aquele projeto do chest piece com umas peônias e um lampião autoralzão e a criação de uma arte autoral de uma Android que eu fiz várias versões, uma meio cyberpunk, outra meio retrô, enfim, vou mostrar tudo isso daqui a pouquinho, fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é terça-feira, são 10h44 da noite e hoje foi dia de tatuar o Vitor. Ele é inscrito aqui no canal, ele me conheceu aqui pelos vídeos, né, assiste, gosta do meu trabalho. Ele não é aqui do Rio, ele vem lá de João Pessoa, na Paraíba, então ele veio fazer uma visita à cidade, vai passar um tempo aqui e aproveitou pra tatuar comigo. Então muito irado que uma pessoa vem de tão longe aí procurando, né, pra fazer um trabalhinho. E a imagem que ele me passou era de um demôniozinho, né, mas tem essa carinha, né, de anjinho, só com as asinhas de demônio ali, e aí ele pediu pra fazer uma alteração, ele queria tirar, né, ele tá segurando um pacotinho com a mão, ele queria trocar e colocar ele segurando 1/3, tirar os chifres e trocar as asas de demônio por asas de anjo. Então a gente usou a mesma figura de base, né, eu tracei ela toda pra pegar as linhas ali e fui fazendo essas adaptações pra ficar, né, do jeito ali que ele queria. Então eu fiz isso ontem à noite. E aí eu tracei ela toda com uma liner 5 e uma liner 11 pra fazer as linhas mais espessas, dando aquela diferenciada com o bold e tal. E aí na hora de fazer o acabamento, na sombra, eu perguntei se ele queria sombra mais esfumaçadinha, né, aquela sombra de preto, ou se ele queria como na referência, que tem umas espécies de achura. Eu sugeri fazer no efeito de rastelado, que é aquela linha pontilhadinha, aquela linha, né, que vai dando aquela falhadinha de propósito pra deixar texturizado. E ele falou que era isso mesmo que ele queria, né, a linha mais texturizada, mais pontilhada, então eu fui fazendo esse efeito ali de dot speed e de rastelado, reduzindo a potência ali, né? Eu normalmente na minha Stingray eu traço com 12. Pra fazer essa texturazinha eu reduzi pra 6 e aí fui fazendo devagarzinho ali, lado a lado, pra fazer a sombra, fazer toda a homogeneidade ali da textura. O resultado é esse aí que vocês estão vendo, um trabalho simplesinho, deve ter demorado aí mais ou menos 1h30, 2 no máximo. Agora eu vou tentar fazer um desenho que fechou um projetinho novo bem irado, ainda na semana que vem, na minha ida pra São Paulo, e eu volto já já pra mostrar pra vocês. Hoje é quarta-feira, são 4h02, eu tô aqui em casa e ontem à noite eu sentei pra começar mais uma arte, mais um trabalhinho autoral pra uma cliente que eu vou tatuar agora em São Paulo, na semana que vem, quando eu for lá. E ela me mandou como referência 2 outros projetos autorais meus, que foi muito bacana, né? Muito legal você ter como orientação, né? Fazer mais da sua pegada, mais da sua própria abordagem. Ela me mandou uma arte que eu fiz de uma garota com um cabelo meio platinado, assim, com uma vibe meio gótica, né? Meio urbana. E uma outra que é uma pira psicodélica ali que eu fiz de uma garota com cabelo azul, que tem uma vibe meio desconstruída, né? Meio surrealista, que era uma referência ao efeito borboleta, passagem do tempo, essas coisas. E ela me falou que curtia psicodelia e queria uma vibe meio futurista, né? Então eu fui criar meio que com essa orientação na cabeça, que são conceitos bastante amplos, assim. Então eu tomei uma boa liberdade na hora de criar. Peguei uma foto de uma modelo que eu achei interessantíssimo o formato do cabelo dela, e ela tava com uma cara já um pouco meio sem expressão, assim. E aí eu comecei a estilizar em cima, né, pegar os detalhes da anatomia e tudo mais, e comecei a pirar, né. Foi um exercício um pouco mais livre, assim, porque não tinha um caminho muito definido, e à medida que eu fui desenhando, esse caminho foi aparecendo, eu fui dando vazão, né, às piras que foram vindo na minha cabeça. Acabou que, como ela me pediu uma parada meio futurista, eu comecei a criar um conceito na minha cabeça como se a personagem fosse uma espécie de boneca meio androide, assim. E aí eu comecei a fazer uma vibe que é meio retrô pelo cabelo e tudo mais, e meio futurista pelos detalhes, pela estilização e tal. Um futurista meio vintage aí. Eu tive a ideia de fazer ela com uma boca como se fosse de um boneco ventríloco, e procurei deixar a expressão, o olhar assim bem vago, bem vazio, pra dar essa coisa do robô, do androide. Fiz umas piras com um número de série aqui, assim, na sobrancelha, e acabei botando umas estilizações, tipo esse efeitinho que eu fiz na bochecha aí, como se fosse um coradinho, mas uma coisa de boneca também desenhada por cima, enfim. Dei uma pirada no peitoral, né, na parte do pescoço e tudo mais. Eu fiz uns efeitos
que remetia um pouco do que eu brinquei naquela outra arte de referência, né? Só que aquela era uma coisa meio caco de vidro, meio quebrando, e nessa eu fiz uma coisa meio circuito, assim. Mas a ideia de fazer uma silhueta recortando com um efeito de fundo e tudo mais, tá tudo presente aí. Eu curti pra caramba o resultado, ficou bem diferente, bem louco. Foi uma experiência bem interessante criar com um pouco mais de liberdade. Eu mandei pra Maia pra provar ontem à noite, e hoje eu já tive a resposta, né? Infelizmente ela não curtiu muito a estética, principalmente porque a gente não definiu, né, exatamente essa parte do look. A essência da ideia, meio futurista, tá aí. Ela curtiu especialmente essa pegada meio android, meio robô. Mas como ela não curtiu exatamente a roupagem, a gente sentou pra entender melhor, né? E eu pedi pra ela me descrever um pouco mais especificamente a estética como ela gostaria, me passar umas referências. Eu vou fazer uma segunda abordagem, uma segunda versão. Então essa arte aí vai ficar disponível pra quem quiser tatuar, é só entrar em contato comigo. E essa segunda versão vai ter uma orientação um pouco mais fechada, dentro dessa pegada futurista e tal, dentro do estilo de rosto que eu faço. Então eu vou fazer uma segunda versão, uma outra abordagem diferente, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Hoje é quinta-feira, são 5 horas e 13 minutos. E ontem à noite eu aproveitei pra fazer uma arte nova, aquela segunda versão dessa arte com essa vibe aí futurista que eu comecei a fazer, que eu comecei a esboçar. Dessa vez uma abordagem bem mais voltada pro sci-fi. Eu troquei uma ideia com a Maia, né, a minha cliente, pra gente estreitar melhor o objetivo da criação. E ela me passou uma descrição um pouco mais fechadinha. As referências que ela me passou são daquele jogo Detroit Become Human, que tem uns androides que são bem moderninhos, eles são bem parecidos com humanos mesmo, né? O que mais diferencia é que tem um círculo de LED aqui assim na região da têmpora e um pouco do olhar, né? Aquele olho mais vago e tal, uma expressão um pouco menos humana. A ideia era ir para esse lado aí um pouco mais urbano e menos fantasioso, né? Sem essa brincadeira da boneca e tal que eu tinha feito. Então eu juntei umas outras referências mais focadas aí nesse cenário mais cyberpunk e tudo mais. E na hora de criar eu acabei me empolgando um pouco com essa ambientação, com esses elementos. E aí eu optei por fazer uma arte, né, dando vazão às ideias que eu tava tendo de uma personagem que tivesse essa cara bem cyberpunk. E aí eu fiz um cabelo tipo de side cut, assim, jogado pra um lado. Ela tinha me pedido pra fazer o cabelo liso e azul, então eu fiz essa mecha bem lisa do lado do rosto dela, mas do outro lado deixei raspado ali, como se tivesse uma moldura do rosto com aqueles implantes cibernéticos, né, como se só o rosto fosse a parte mais humana mesmo. E aí eu tive a ideia de fazer, já que eu ia fazer o pescoço, né, já desse material meio do robótico, né, mais escuro, eu tive a ideia de fazer uma brincadeira com uma luz interna, uma luz que estivesse vindo de dentro, já que nessa parte ia ser preto, então ia realçar essa luz ainda mais, fazer como se fosse uma fonte de luz externa que vem de baixo e ilumina o rosto da personagem. E aí, como o cabelo dela ia ser azul, a minha primeira ideia foi jogar um rosa nessa luz, né, um rosa puxado por avermelhado, para fazer uma luz como se fosse não só uma luz artificial, né, mas também uma iluminação que remete muito a essa estética de sci-fi, de coisa futurística, especialmente se você pensar desde a década de 80, com Blade Runner e tudo mais. Tem uma atmosfera um pouco retrô. Hoje em dia tá rolando um saudosismo bem forte de anos 80, então a galera tem usado essa estética misturado com elementos mais contemporâneos, cultura pop e tal, estética do Vaporwave, tudo isso, né, ressignificando. E é muito comum a gente ver artes, né, com azul e vermelho, ou roxo e magenta, assim, né, fazendo essa transição de atmosferas aí bem neon, bem saturado. Então essa foi a vibe que eu resolvi botar pra esse desenho. E aí a versão final dele ficou assim, eu curti pra caramba, gostei até mais do que a outra versão. E essa luz é uma luz que eu vou me amarrar em trabalhar. Eu mandei agora pra Maia, ela fez umas observações, não sei se ainda vai ser essa versão final que a gente vai tatuar ou não, mas de qualquer forma uma arte muito bacana. Pra ver se vai mudar algum detalhe ou outro, eu volto aqui pra contar pra vocês como é que tudo isso rolou. Hoje é domingo, são 2 horas e 56 minutos e na sexta-feira foi dia de fazer mais uma sessão daquele projetinho novo do fechamento de peitoral do chest piece da Letícia. Na sessão anterior, que foi a primeira, a gente tinha deixado tudo marcado de sume, então a gente só traçou ali pra passar pra pele o mapa do stencil, deixar tudo cicatrizar direitinho pra vir finalizando por áreas, né, por partes. Então a gente escolheu um bloco do desenho pra finalizar nessa sexta-feira, no caso 2 peões de um dos lados, né, então deu o tempo certinho de uma sessão, a gente ficou 4 horas tatuando, então pelo que a gente tá vendo aqui vai ser mais uma outra sessão pra fazer as outras 2 peões e depois uma última sessão pra fazer o lampião no meio, os efeitos de luz dele, com os vagalumes dentro e tudo mais. Eu tracei tudo com uma liner 14, bem bold, bem destacadão. Eu fiz as linhas internas mais delicadas ali com uma liner de 5 e depois vim sombreando e colorindo com uma Magnum Round de 13.
Eu praticamente não fiz nenhuma sombra, só um pouquinho ali nas folhas e muito discretinho, muito localizado na parte central, onde ela é mais fechada, para insinuar um leve volume, mas todo o resto foi feito direto na cor, para deixar ela com um aspecto bem vibrante, bem saturado, né? Então as sombras eu fiz direto nas variações de tons, variações de cores ali, né, do roxo pro lilás no centro, né, um rosa bem pinkzão na parte interna ali das pétalas e deixando áreas de luz nas pontas de cada uma dessas áreas para entrar um turquesinha bem claro, verde água, né, no finalzinho ali, que deu esse efeito de luz de fonte externa ali e também deu um aspecto meio alienígena e talvez uma luz meio noturna para esse projeto. A gente mudou as cores dele, né? No projeto original era como se fosse uma luz mais diurna, uma luz normal, incidindo sobre toda a arte ali, né? Mas a Letícia me propôs um esquema diferente, ela deu uma mexida lá e eu curti, gostei até mais do esquema que ela me apresentou. A gente optou por fazer. Uma das grandes mudanças é que o lampião deixa de ser dourado, ele vai passar a ser preto, e aí tudo vai ficar com uma atmosfera um pouco mais dark, por causa dos rostos e tal. Eu curti bastante, acho que vai ficar bem bacana. E é legal ver como a gente começou ali por esse lado do ombro, que emenda na outra tatuagem que ela já tem, que eu fiz da Medusa, né? É meio que já vai virando uma peça única. Quando terminar, a gente vai emendar ali o fundinho. Então o braço dela já tá praticamente fechado, já pelo menos toda a parte externa e aqui o bíceps com a Medusa também. Só falta a parte interna do antebraço, já subindo pelo ombro e passando pelo chest piece, virando tudo uma peça só, um grande projetão de trabalho de Neotrad aí. Então eu tô amarradão, agora só falta terminar mais 2 sessõezinhas e eu volto pra mostrar aqui pra vocês. Nesse mesmo dia, na sexta-feira, no final de tarde, teve mais uma cliente que era um trabalho bem rapidinho. A Vitória passou lá pra fazer, ela queria fazer um instrumento de culinária, né, o fouet, que é um batedor, né, de bolo, essas coisas, e ela queria algo bem discretinho. A referência que ela me mandou eram umas linhas coloridas muito fininhas, e eu conversei com ela para explicar que traçar na linha colorida já é um certo problema, porque a cor tende a expandir um pouco mais, a tinta, né, a linha tende a expandir um pouco mais do que a linha preta, que é, né, especialmente se você usar uma tinta feita para linha e tudo mais, o preto ele fica mais lugar, ele tem a consistência feita para isso, enquanto a cor dá uma certa expandida. Por isso o contorno também serve como uma espécie de contenção, uma espécie de barreira ali para impedir, né, que a pigmentação, que a coloração espalhe tanto assim. E mesmo com preto a gente já tem que considerar que vai expandir um pouquinho com o tempo. Então o que eu falei para ela é que fazer tão coloridinho assim, uma linha tão coloridinha, tão delicadinha e tão clarinha, com o tempo ia acabar sumindo, virando um borrão. A opção que eu dei era de a gente fazer o objeto em si de preto, com as linhas delicadinhas e tudo, respeitando o mínimo ali de espaço que tinha que ter para não juntar, não entupir, e fazer o mesmo efeito de colorido que ela gostou, de meio que arco-íris e tal, só que no fundo como um grafismo, como se fosse uma pincelada daquelas bem duras assim, que fica no fundo um brush em zigue-zague assim. Então eu fiz essa arte rapidinho pra mostrar pra ela, ela curtiu, a gente tatuou em seguida. Eu tracei com uma liner de 5 e fiz a pinturinha com uma Magnum Round 9, o resultado é esse aí que vocês estão vendo. E essa foi a última tatuagem da semana, mas eu ainda fui aproveitar de noite, a noite de sexta, pra fazer mais uma arte. A terceira versão daquele projeto que eu tô fazendo ali da Android. Dessa vez eu fiz ela bem mais basicona, sem muita piração de cyberpunk. A Maia, minha cliente, ela queria uma coisa um pouco mais normal, mais urbana. Então uma personagem mais contemporânea e tal. E pra dar a ideia de que ela era uma androide, principalmente o efeito do olho, né, o olhar dela um pouco mais vago, e aquele LEDzinho, né, aqui do lado, que é a referência, a inspiração ali do jogo Detroit Become Human. Eu fiz no mesmo esquema da última que eu tinha feito, que ela gostou do modo geral, do cabelo azul, do ângulo do rosto e tudo mais, mas eu fiz um novo rosto, um novo ângulo. A anterior tava muito imponente, né, eu fiz ela mais normal, assim, mais na dela, sem aquela iluminação externa que deixava ela meio sinistrona, e o cabelo mais normal, sem o side cut que ela tinha pedido. Então essa é a versãozinha aí final, provavelmente a versão que a gente vai tatuar. E as outras duas desse projeto, que foi uma longa jornada aqui essa semana, vão estar disponíveis aí pra quem quiser tatuar. E eu confesso que eu tô animadão com aquela arte anterior, né, da Cyberpunk, e eu quero muito mandar ela pra pele. Então se você curtiu, entre em contato aí comigo, beleza? Galera, essa semana tá encerrando aqui, então eu vou finalizando o vídeo. Esses foram todos os trabalhos da semana. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e compartilhar com a galera, porque ajuda pra caramba, beleza? Se você tá chegando agora, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, valeu!
Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.